visiting researcher at Sophia University Linguistic Institute for International Communication in Japan, and also professor at Kanazawa Medical University, also in Japan. She is a researcher at Haskins Laboratories in the USA, and she is particularly interested in prosody, especially in the comparison between Spanish and English from acoustic and articulatory points of view. She will talk today about the CD model, the converter-distributor model that has been developed by Professor Osamu Fujimura about 30 years ago, I guess. So it's a very great pleasure to have here with us. Professora Donna Erickson é professora na Universidade de Sophia, ela é pesquisadora visitante no centro, no Instituto de Linguística para a Comunicação Internacional dessa universidade, e é professora da Kanazawa Medical University, também no Japão. A Donna pesquisa, sobretudo, prosódia, então, entonação, ritmo, ênfase, emoção, e ela está, sobretudo, interessada na comparação entre línguas japonesa e inglesa, tanto do ponto de vista acústico quanto do ponto de vista articulatório. Ela vai abordar hoje, nessa fala, esse modelo chamado conversor-distribuidor, né? O modelo CD, como a gente chama, que foi proposto há mais ou menos 30 anos pelo professor Osamu Fujimura. Eu vou tentando fazer a interpretação. So I will interpret in you. So whenever you want me to interpret, you will stop and I talk to them. Thank you. Thank you very, very much for this introduction. And also thank you very, very much for this opportunity to talk here. I'm very excited to talk here. You guys are so kind and you listen so well, and this is the first time I have really talked about this model, so I'm very excited to be here. And this is a model to account for spoken language rhythm, and it's a model proposed by Osamu Fujimura. He passed away maybe, 6 years ago now? Yeah. And he proposed this model to explain the temporal organization of speech, based in large part upon just looking at articulatory data. Bom, a Donna agradece por estar aqui, né? Ela diz que está muito contente, porque as pessoas são muito gentis e têm sido bons ouvintes, né? Essa é a primeira vez que ela aborda esse modelo CD, que foi proposto pelo professor Osamu Fujimura. O professor Osamu Fujimura, só para contextualizar, era professor da Universidade de Tóquio e da Universidade de Ohio. Tá? E ele faleceu há mais ou menos uns 6 anos. Tá? Esse modelo foi proposto para explicar a língua, o ritmo da língua falada. Tá? E ele funciona, ou ele parte, né, da organização, melhor, ele explica a organização temporal da fala, baseado em observação de padrões articulatórios. Tá? Então, é sobre ele que ela vai falar para vocês. So, he called the model the converter-distributor model because it took an abstract, prosodic, and phonological information as its input. So the abstract, phonological, prosodic information was the input, and the output is a string of syllables that then can be implemented
by our articulators to produce speech in a rhythmic fashion. O modelo tem esse nome porque ele parte de uma representação prosódica abstrata, né, que vai, então, se converter, né, numa realização fonética num nível concreto, vamos dizer assim, tá? A partir da informação, né, sobre padrões de movimentos de articuladores. So, today I will start talking about articulatory data that I have collected that supports and amplifies his model. And then I will talk about his model. I think maybe, yes. Just for me not to forget what you said. So, o que a Donna vai fazer hoje é trazer dados que ela colheu, dados articulatórios que ela colheu e que têm ajudado a corroborar o modelo e a melhorar, né, a ir um pouquinho além. So I don't know, perhaps some of you have met Osamu. I know that Adelaide has. He came to Japan about in 2013 because he was interested in the Amazon language of Kangan. And it was interesting because its language has default nasals. And his model could explain this. Então, a Donna comentou que não sabe se todo mundo chegou a conhecer o professor Fujimura. Ele esteve no Brasil em 2013 interessado no Kangang, que é uma língua que tem nasais default, né, e pré-nasalizadas, inclusive. Então, a questão para ele era como é que o modelo podia explicar essas nasais, né? E eu vou fazer uma observação parentética que ela não mencionou, que é o seguinte: o Osamu Fujimura, o professor Osamu Fujimura, foi um dos primeiros, ou o primeiro foneticista lá na década de 50, a fornecer uma descrição acústica para as consoantes nasais. Então, esse interesse dele pelo Kangang tem alguma razão de ser. Tá? So, I told them that Osamu was the first phonetician the first phonetician to provide acoustic description for nasal consonants in 52, I guess. So that's why he was interested in Kangan nasals. So I like the model very much for 5 reasons. Or is it 4? One, the syllable. Ela gosta do modelo, né, por algumas razões. A primeira é a sílaba. So when the syllable prominence increases, and then 2 is how the syllable magnitude, the syllable prominence, that changes, the syllable prominence, the syllable magnitude, changes as a function of the metrical structure of the language. A outra questão é porque o modelo toca na maneira como a magnitude das sílabas, né, e a proeminência, desculpa, das sílabas em função da organização temporal da fala. And so number 1, 2, 3. So I can't move this. So 1 is the syllable, 2 is the syllable changes size depending on the metrical structure, and 3, my important interest is the bigger the syllable, the more you open your jaw. The mandible opens lower. A terceira questão, né, que interessa particularmente para a Donna é o fato de que
existe uma relação, e isso é o que ela está vendo agora, entre a proeminência da sílaba e a altura da mandíbula. Então, é assim, quanto mais a gente abre a mandíbula, maior a proeminência. Ela tem observado essa correlação nos estudos mais recentes dela. And the last one is very, very challenging. That phrase breaks in an utterance are determined by the syllable size and the speed of the articulators of the consonants. A última é o fato de que as quebras, né, as frases intoacionais, eu vou traduzir de uma maneira mais larga, né, são determinadas deixa eu lembrar, pela proeminência silábica e pela velocidade da articulação de onset e coda silábicos. So, today, I first want to talk about my data, and then I want to share with you my journey into trying to understand the CD model. Então, hoje ela vai falar para vocês sobre os dados que ela tem obtido, para depois, então, tratar, né, da jornada dela e ao analisar esses dados à luz do modelo CD. Okay, so that was a long introduction. Now, today, I'll talk about articulatory syllable, prominence, patterns, and jaw, mandible displacement, and the CD model approach to temporal organization of speech utterances. Então, ela comentou, né, que foi uma introdução longa, mas para resumir essa introdução, ela vai falar hoje sobre a sílaba articulatória, vai falar sobre padrões de proeminência e deslocamento de mandíbula. Deslocamento, leia-se abaixamento. Tá? E o tratamento que o modelo CD oferece para a organização temporal. Okay, so here's my definition of an articulatory syllable. The mouth opens and shuts. And babies learn this from their parents or their caretaker. They just watch. And in fact, babies learn how to open, shut their mouths by the age of 2, but they don't learn how to coordinate the mouth opening and shutting with the other consonants until age 7. So learning how to speak is acquiring jaw articulation and consonant articulation. A definição que ela oferece, né, para a sílaba articulatória é a de que a sílaba é um padrão um padrão sucessivo, né, de aberturas e fechamentos da boca. Tá? O que ela comenta é que as crianças conseguem aprender, né, esses movimentos muito cedo. Tá? Com 2 anos elas já fazem essa repetição desses padrões, mas elas só vão conseguir adquirir propriamente, né, a diferenciação entre consoantes e vogais um pouco mais tarde, por volta dos 7 anos. Né? Eu tenho que dizer também que ela observou que lá atrás, quando a criança começa a aprender esses padrões de abertura e fechamento, a criança faz isso em função da interação com os pais, os cuidadores. So, here's my definition of a syllable. The jaw is open. The jaw is closed. The jaw is closed. And we have a nucleus, and this vowel nucleus will be I, and we have an onset, and we have a coda, and the syllable is kit. Start with mouth shut, open, shut. Kit. A definição é essa que vocês têm aí, né? Vejam que eu não vou repetir o que está no desenho, vocês estão vendo o desenho. Mas, basicamente, a observação é de que os momentos em que a gente tem fechamento de mandíbula correspondem a consoantes. Nesse caso, ela está tomando a oclusiva velar desvozeada e a oclusiva alveolar desvozeada.
E o momento em que a mandíbula está aberta corresponde ao núcleo, uma vogal. Tá? Okay, just to repeat. Articulatory syllable, the syllable is mouth opening and closing. And of course we know, depending on the vowel height, E, A, the mouth opens lower. So we are going to talk about prominent syllables. So we have to understand, we have to neutralize the different vowel heights. É sabido, né, que a diferença, né, na abertura da mandíbula, né, e que essa gradação na abertura da mandíbula define qualidade de vogal para a gente. Né? Então, isso é essencial no modelo. So we did an experiment with finding out what the intrinsic vowel, intrinsic jaw displacement, and we looked at CVC syllables in English, and that had P, T, or K. An example here is like pick. Put the CV syllable in the middle position, first position, the middle position, and the last position, and we kept the nuclear stress the same. So it's pick type first, type pick first type pick. So we want to know how the vowel height changes depending on position and stress. Como a questão para a Donna é saber se as vogais mudam em função de acento e de posição, né, no acento, tá? Ela elaborou um experimento para verificar a altura de mandíbula, em função lá, né, de altura da vogal, verificando aí dados de pessoas norte-americanas do meio oeste, né? Para isso, vocês veem no slide a sentença veículo que ela usou. Tá? Que a gente tem? As oclusivas bilabial, alveolar e velar, todas as três desvozeadas, né? Alternando aí em posição de onset, posição de coda, a vogal se mantém a mesma. Tá? Então, alterna as três consoantes para dar essa espécie de trava-língua que vocês têm, né, do qual vocês riram quando vocês viram. Tá? So, as you can see in the graph here, the x-axis are the vowels in English, and the y-axis, the height of the bar, indicates that how much the jaw is open. So, ah is more open than e. And there is about a 2 millimeter difference between E, A. No gráfico, o que ela observa é que, bom, no eixo horizontal vocês têm as vogais especificadas e no eixo vertical o grau de abertura delas. Hi, Malin. O grau de abertura delas. Vejam também que vocês têm aí, né, A como a vogal e a mandíbula abre mais, e como a vogal em que, ou U, tanto faz, em que a mandíbula abre menos. Tá? E ela comentou que existe mais ou menos uma razão aí de 2 milímetros separando a altura de I, E, A. Tá? But also, the jaw opens more for prominence. So, depending on how prominent the syllable is, the jaw opens more. Também tem uma questão que a altura da mandíbula é igualmente sujeita a acento. Né? Então, para além dessa observação do que a fonética vai chamar de duração, para além dessa questão da abertura da mandíbula em função da qualidade, que determina a qualidade da vogal, a vogal vai abrir mais ou menos em função da proeminência. So, the jaw opens more for prominence for all syllables in English. E, A. It opens more. So, when we want to look at prominence patterns, now we keep the vowels all the same. Então, para verificar, né, se a gente tem
essa hipótese, pelo menos, de que a altura dos vogais feita a proeminência. Para verificar a hipótese, é preciso fixar a vogal, né? Manter sempre a mesma vogal. Para ver o que acontece. So now, let's talk about strings of syllables. So we hear a syllable, 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 and let's say we have this sentence, the cat chased the dog. But I never say, the cat chased the dog. So we know that the is reduced. So we'll say, the cat chased the dog. And the jaw opening for the will be very small. A gente tem aí uma cadeia de sílabas, né? Na qual, bom, obviamente a gente nunca produz the cat, né? Então, vai haver no encadeamento aí, né, dessas sílabas, vai haver uma redução das vogais do artigo the, por exemplo. Tá? E vai haver também vogal em que a gente vai ter uma proeminência, sobre a qual a gente tem proeminência. So if we want to stress dog, the cat chased the dog, the jaw lowers more. And if we want to say the cat chased the dog, the jaw lowers more. And we want to say the cat chased the dog, the jaw lowers more. Então, a mandíbula vai abaixar mais em função do local da sentença em que a gente vai fazer o acento. Né? Então, se o acento está em dog, essa vogal O vai abrir mais do que as outras. Portanto, a mandíbula vai descer mais. Né? O abrir mais aqui, eu tenho que fazer uma correção, é descer mais. Se eu coloco o acento sobre chased, então a mandíbula vai abrir mais na vogal A. Se eu coloco o acento sobre cat, a vogal de cat é que vai apresentar a mandíbula mais abaixada. Só um pouquinho para a gente tentar resolver essa questão. Okay, so now let's say we want to say the cat chased the dog. We have 3 phrases. Because our jaw has to reset at the edge of each stressed word. The cat chased the dog. Our jaw can't move that fast. Como a nossa mandíbula não consegue se mover tão rápido, né? Se eu fizer nessa sentença pausas, eu vou ter, por exemplo, 3 frases, tá? E a cada uma delas a mandíbula reseta, né? Com aí a abaixamento. Tá? Okay. So I'm going to try to hurry a little bit. So this is one way to look at articulatory data. It's called an electromagnetic articulograph, and it has electromagnetics, and we put sensors on the tip of the tongue, middle of the tongue, back of the tongue, and also down here for the jaw. Ela vai acelerar um pouquinho a exposição. O que ela comenta essa é uma das maneiras possíveis de a gente fazer fonética articulatória usando o EMA, né? É um articulógrafo eletromagnético que tem aí, né, o que requer que a gente coloque bullets, né, bolinhas de aço em alguns lugares, né, em alguns pontos específicos da língua, né, frente, meio e posição posterior, assim como aqui
embaixo, né, nos lábios inferior, ou no lábio inferior. E tem aquele capacete. Let's look at some utterance prominence patterns, patterns of jaw opening. Well, okay. And here is a series of all I vowels, and we look at when the mouth is open most for the ah part. Então aqui mais algumas, né, de proeminência num enunciado em que a gente tem o, a, I vowels, vogal, o ditongo I, no enunciado, para a gente verificar como é que são os padrões de abaixamento da mandíbula. Sorry. So we see the sentence, I saw is a different vowel, but I saw 5 bright, high lights in the sky tonight. But I don't speak that way. I speak, even if it's the same vowel, it has a different amount of jaw opening. So this person says, I saw 5 bright highlights in the, I saw 5 bright highlights in the sky tonight. O que ela comentou, eu não vou repetir todas as sentenças, ou a sentença de todas as maneiras como ela fez, vocês já ouviram, tá? Mas o que ela comentou é que, embora eu tenha, numa mesma sentença, né, as mesmas vogais, eu não pronuncio as vogais todas da mesma maneira. Nesse caso específico, a pessoa que produziu esse enunciado coloca lá um acento em sky, de modo que nele a gente consegue ver que aquela curva dá para a gente, né, a altura, o deslocamento da mandíbula, né, e a mandíbula então está mais baixa, ela abriu mais em sky. And so now I have marked, so the largest jaw opening will be the nuclear stress, NS, and then there's 2 phrases here, 5 bright highlights. The largest jaw opening in that phrase is on high, that's the phrasal stress, and the foot stress is on 5. So you can see the pattern of the metrical structure when you look at the jaw displacement. I think that's very exciting. Okay. Think so. She talked. Shall I do it again? Não, é que assim, desculpa, mas assim, cruzou canal e não dá para escutar a Donna e escutar. Eu vou tentar reproduzir o que ela falou. A gente tem ali, né, naquela informação, o acento nuclear, tá? E aí, como a gente tem mais outras 2 frases, né, a gente tem phrase stress e o foot stress. Bom, e o nucleus stress, que é aquele à direita em sky. Tá? And I like to think of, so this is the same pattern, and now we can look at the metrical grid, and I will quickly explain it. So the metrical grid is that you have the sentence, 5 bright highlights in the sky tonight, and you have a syllable, so each syllable gets an X, each word gets an X, but highlights is 1 word, but only 1 syllable gets stressed. And there's a foot, 5 gets a stress, high gets a stress, and in the phrase, high gets a stress, and the nuclear stress is on the final one for the utterance stress on sky. And so you add up all these X's and you have stress level in the sentence, 3, 2, 4, 1, 5, 2, and it matches the jaw displacement pattern, and this article showed the significant match between jaw displacement and the metrical stress. No artigo que a Donna cita no slide, que saiu na Fonética em 2012, ela reporta o que ela brevemente resume nesse slide, que é uma correspondência, né, entre aquilo que a gente tem na grade métrica e o que a gente vê no dado articulatório. Então, nesse sentido, o acento nuclear acaba recebendo mais graus de acento, né,
Portanto, se a gente segue, né, nos níveis que a gente tem na grade métrica, o acento nuclear é o que vai ter um maior, vai preencher aí, né, mais níveis de acento, seguido do acento frasal e do acento que a gente tem ali no pé. Oh, and we have another sentence with jaw displacement and metrical grid. But now the jaw displacement is in terms of the bar. So a tall bar means the jaw opens more. And the sentence is, I gave dates to K today. And you can see that the jaw displacement pattern matches the metrical stress pattern. O slide que vem na sequência mostra a mesma informação, né, sobre o deslocamento da mandíbula, mas de uma outra maneira, de modo que os histogramas mais altos traduzem a maior abertura, né, da mandíbula. E, nesse caso, para a sentença oferecida, I gave dates to K today, o acento frasal está em K. Né? E aí, portanto, na grade métrica também é esse ponto que leva ao maior, que tem maior nível de acento. Okay, what about normal sentences? I don't speak sentences with all a or e. I speak sentences with many different vowels. So, for instance, if we have the sentence, Kip met Pat. Pat met Kip. Bom, eu não falo, ninguém fala, né? Sentença só com uma vogal, no geral. Né? Quer dizer, o que a gente faz se a gente tem, como é que ficam esses padrões, né, em enunciados com vogais diferentes? Tá? Essa é a questão. Eu só vou fazer uma observação, né? Às vezes o pessoal fica assim, putz, mas uma vogal só, né? Vocês... Tem uma questão que a gente precisa, quando a gente está começando um estudo, a gente tem que isolar variáveis para descrever as variáveis que a gente está querendo ver. Depois a gente introduz outras. Né? É um pouco assim que a coisa funciona em fonética. Okay, so we did a vowel neutralization study based on our experiment with vowel height. And so on this side is the raw data, the jaw displacement. We have Kip met Pat, and the jaw is bigger for Pat. And then we have Pat met Kip. It's the same metrical structure, but Kip has less jaw opening than Pat. Then, when we did the vowel neutralization on the other side, you can see that Pat and Kip met Pat, Pat met Kip, they have the same pattern, and down here it's the same metrical structure. O que a gente tem nesse slide, nos dois histogramas mais à esquerda, é o dado bruto. Né? E, embora a gente tenha sentenças com a mesma estrutura métrica, o que a gente observa é que, na primeira, Kip met Pat, o acento está em Pat. Né? Na segunda, o Pat também está um pouquinho mais, né? Não, o acento está em Kip, desculpa, né? A gente tem a mesma estrutura acentual, a mesma estrutura métrica. Se a gente neutraliza a vogal, como a gente vê nos histogramas ali à direita, né? A gente vai ver que os dados mantêm ali, né? Bom, a gente tem a mesma estrutura de novo, mas aí a gente tem um pouquinho menos, né, de abertura de mandíbula para Pat no primeiro caso e para Kip no segundo, embora, como a gente já comentou, nos dois histogramas a gente tem aí a mesma estrutura frasal. Desculpem, mas eu estou tendo que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Okay. But I want to say that F0 and jaw displacement are independent. And this is an example of Japanese. O que ela comentou é que
ela precisa observar que F0 e abertura de mandíbula são independentes. Só uma observação rápida para quem não é da fonética. F0 é a frequência fundamental ou a frequência de vibração das pregas vocais. A gente sabe pela literatura que tem uma relação bastante íntima entre variações de frequência fundamental e entonação e prosódia em geral, né? Acento também. Mas nesse caso a questão para ela é isolar justamente a altura da mandíbula, né? E o que ela vai fazer na sequência é observar, trazer dados que corroboram a independência entre os dois padrões, os dois parâmetros aí. So here's an example of Japanese, and we have the word hashi, 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 but depending on where the pitch accent is, the first one is hashi, and ga is a nominative particle, so hashi ga aru, or hashi ga, and the next one is hashi, which means chopsticks, hashi ga, and the next one is no pitch, hashi ga gets higher. So we have here, the F0 has 3 different patterns, but you look up at the jaw, and it has the same pattern of jaw opening. A questão aqui é a seguinte, né? A gente tem variação de F0 para a mesma palavra do japonês, hashi, o hashi, né, para a gente. E o que ela está mostrando é que lá em azulzinho, né, nos 3 histogramas da parte superior da figura, a gente pode variar a frequência de vibração de pregas vocais, fazendo padrões diferentes aí de F0, mas a altura da mandíbula permanece a mesma nos 3 casos, permanece muito parecida, né, nos 3 casos. And we find a similar pattern in Mandarin Chinese. F0, the tone, is independent of your jaw displacement, and also in English, and I suspect we will find that in Brazilian Portuguese. Então, essa independência entre F0 e altura de mandíbula é encontrada, né, no mandarim, no inglês, e ela suspeita que também deve acontecer o mesmo para o português brasileiro. But we do find a significant relationship within the first formant and jaw displacement. And this makes sense because when you open your mouth more, you raise your first formant. Ao mesmo tempo, né, em que não tem uma relação aí, né, em que F0 e altura de mandíbula se mostram independentes, tem uma relação entre F1 e altura de mandíbula, o que não é de surpreender, porque, pela teoria acústica de produção da fala, F1 é o correlato acústico de abertura de mandíbula. Okay, well, what about languages like French, Mandarin Chinese, Japanese, Chinese? These are based on hierarchical patterns of a range of phrases that are different from English. And so different prominent phrasing patterns will lead to different jaw opening patterns for each language. Bom, o que acontece com francês, com mandarim, com japonês, com espanhol, né, que são baseadas em agrupamentos hierárquicos aí de frases, né? O que ela vai comentar é que padrões diferentes de proeminência, né, vão acarretar padrões diferentes de fraseamento e, com isso, a gente vai ter também um grau de deslocamento de mandíbula também, padrões de deslocamento, né, ou de abaixamento de mandíbula variados. Okay, so here's an example of a French speaker saying the sentence. This is my English accent. Natasha, Natasha, pas, son chat, pas chat, qui se chat pas. But it sounds like this by the French speaker, if we can play it. It won't play. Who's a French speaker? Speak loudly, this sentence. Oh, it's gone. The sentence is gone. Beautiful.
Okay, so did you notice, you maybe watched his jaw or maybe not, but we made a recording and you see that the end of each AP, accentual phrase, opens the jaw more. Natasha, Natasha pa, son sha, pasha, kise sha pa. And now down here, and the sound doesn't play, but I'm a very good example of an English speaker of French. So this is a bad example of French. And this is an English speaker saying the same sentence, and he's saying, Natasha, Natasha pa, son sha, pasha, kise shapa. So he's carrying over his jaw patterns of his first language. And we have lots of data like this between French, Japanese, English, which shows that this seems to be very standard, that you do carry over your first language pattern, sometimes even if you're a very good speaker of the second language. O que ela faz nesse slide é trazer uma comparação dos padrões de altura de mandíbula, né, para uma frase do francês falar... Natasha, Natasha pa, son sha, pasha, kise shapa. Então, esse que vocês ouviram foi o francês. Agora vocês vão escutar o inglês falando francês. Natasha, Natasha pa, son sha, pasha, kise shapa. Auditivamente dá para perceber bem clara a diferença entre os dois áudios. A questão é a seguinte, né, o que ela falou antes da gente ouvir, né, cada uma das produções, é que na porção superior do slide, a gente tem a curva aí da abertura da mandíbula, com os locais, inclusive, que a mandíbula vai se deslocar mais, né? Sendo lá o final, né, o pá, aquele ponto em que a gente tem o maior grau de abaixamento da mandíbula. No caso do falante de inglês, falante nativo de inglês, que produz a sentença em francês, a gente verifica um outro padrão de movimento de mandíbula, né, de altura de mandíbula, bem diferente daquele de um falante nativo. Então, a moral da história é que dá, inclusive, para a gente pensar, né, que dá para a gente comparar os padrões de altura de mandíbula nessa verificação, né, de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, até porque a gente tem aí uma pista interessante de que o falante de inglês americano está levando para o francês o padrão de abertura de mandíbula do inglês, ou muito parecido com isso. Okay, so now we're halfway through this talk. This is a summary based on my data, and is 1, jaw displacement increases with syllable prominence. Jaw displacement patterns match metrical structure of the language. Different languages have different jaw displacement patterns based on their language metrical structure. And 4, learners tend to carry over their first language jaw displacement patterns when they learn a second language. Então, até aqui é basicamente, né, a metade da fala da professora, e para resumir o que ela abordou até aqui, ela lista 4 pontos, né? O primeiro é que o deslocamento da mandíbula aumenta em função da proeminência silábica. O segundo ponto é que os padrões de deslocamento da mandíbula se combinam, né, com a estrutura métrica, correspondem, né, existe ali uma correspondência com a estrutura métrica. O terceiro ponto é o de que línguas diferentes têm padrões também diferentes de deslocamento da mandíbula que se baseiam na estrutura métrica da língua. E o quarto ponto é que os falantes de uma segunda língua tendem a levar para essa língua, né, para essa segunda língua, o padrão de deslocamento da mandíbula da sua língua materna. Okay, now we're getting to the hard part. So we're going to talk about the metrical structure and the Fujimura CD model account of temporal organization of spoken utterances. And in 2000, he wrote an article in Phonetica
that describes his, what he was thinking, and basically this model provides a comprehensive and explicit framework to model how the phonological and prosodic organization is mapped onto speech production. Então agora a gente vai para a parte mais hard da apresentação. Eu vou tentar. Ela vai abordar, então, né, a estrutura métrica a partir aí, né, do tratamento que o modelo CD dá para a organização temporal dos enunciados falados. Ela está baseando essa fala especialmente nesse artigo de 2000 do Fujimura, um artigo que saiu na Fonética. O modelo CD e o controle articulatório prosódico, o modelo CD e o controle prosódico do comportamento articulatório. Segundo o próprio Fujimura, observa nesse artigo, o modelo fornece um arcabouço compreensível e explícito para modelar como a organização prosódica, fonológica, é mapeada em a produção real de fala. Okay, so I'm going to try to make this simple. There are 5 components of the converter-distributor model. The first one is the metrical and phonological structure. That is the input to the model. The next is this is converted. This information is converted into a string of syllables and which include information about vowels, syllable magnitude, boundaries, syllable margins, consonants, and also F0. That's the converter part. The third part is the distributor, and that takes this and selects the elemental gestures of the syllable margins, what she calls the onset and codas. And then there are the actuators, which assemble the stored impulse response functions, which are superimposed upon the base function of the abstract phonetic level. And there's a signal generator, the last component of the phonetic implementation process. And I don't think you should try to translate this because it's really difficult. But what I want to say is that we're going to talk about the top part, which is the first 2. Tá bom. Ela acha que eu não tenho que traduzir o seguinte. Eu vou tentar, na verdade, traduzir o que ela anota nos slides, só para quem não conhece inglês, ter minimamente aí, né, saber minimamente do que é que ela está falando. Ela lista 5 componentes do modelo Converter Distributor. O primeiro é o ponto, né, de que a estrutura fonológica e a estrutura métrica são o output do modelo. Tá? O segundo o segundo ponto é o de que essa estrutura métrica e fonológica é convertida para uma base function. Eu não sei se função basal é uma boa tradução, mas, enfim, algo parecido com isso. Essa base function é uma cadeia de pulsos silábicos e pulsos de fronteira, né, que incluem especificações para vogais, magnitudes silábicas, fronteiras, margens silábicas e F0. Tá? O distributor ou distribuidor, então, seleciona os gestos elementares para as margens silábicas, isso é, para onset e coda. Ele usa um termo cuja tradução sempre foi um problema para a gente, mas não sei se atuadores, alguma coisa assim, né? Actuators.
pegam, né, essas funções de resposta a impulso que estão armazenadas e que se sobrepõem à função basal num nível fonético abstrato. E o último ponto é que o último componente desse modelo, sorry, Donna, yeah. Thank you. O último componente desse modelo é esse gerador de sinal, que é responsável pelo processo de implementação fonética. Thank you. So, remember, this is my definition of the syllable. Essa é a definição dela para a sílaba, né, que a gente viu lá antes. Okay, now, are you ready? This is Osamu's definition of the syllable. The syllable is kit. Thank you. So, you can see why it's difficult to work on this model. And it's taken me many years to get this far. And I'm hoping you will help me the next steps. So here we have the first part. O que ela falou é o seguinte, bom, vendo a estrutura, né, vendo a definição de sílaba para o Fujimura, vocês entendem por que é difícil trabalhar com esse modelo. E aí, então, ela espera que vocês a ajudem a fazer as pontes aí que ela vai fazer daqui para frente. Tá? Parênteses rápidos, o Osamu Fujimura era físico de formação inicial. Tá? A gente tinha muito dessa história de físicos e músicos, inclusive, enveredarem pela fonética. O Osamu Fujimura foi para os Estados Unidos no pós-guerra para trabalhar nos laboratórios Bell. Tá? Então, não é de se espantar que ele consiga fazer esse modelamento todo para o que ele está pensando à luz daqueles pontos iniciais que ele expunha no slide anterior. So, number one is the syllable magnitude information. The next one is the consonant information. Tá. Então, o número 1 é a informação sobre a magnitude silábica. Tá? O número 2 é a informação sobre a consoante. And number 3 is the vowel information. O número 3 é a informação sobre a vogal. And number 4 is the voicing information. O número 4 é a informação sobre o vozeamento, portanto, a informação da atividade da laringe. And he also includes F0 information, but that's not here. O modelo também inclui informação sobre F0 que não está ilustrado nesse diagrama. And this is all part of the converter. Isso é tudo parte desse primeiro componente, né, o converter. Okay, let's take a step back and look at strings of syllables. So we have strings of syllables. How does the model handle strings of syllables? Então, antes, no slide anterior, a gente tinha lá o modelo para uma sílaba. Se a gente pensa que a gente tem cadeias de sílabas, a questão que se coloca na sequência é como é que o modelo lida com sequências de sílabas. So, this is about the CD model and the utterance prominence patterns. So, I'm going to read and then you can translate. Okay. So, in his model, the phonological syllable magnitude increases with increased sentence stress. 2, the amount of jaw opening mandible displacement is the articulatory correlate of the syllable magnitude. I have worked many decades on this part. O que a gente tem aí, então, né, são os padrões de proeminência de um enunciado. Tem 3. O primeiro é a magnitude da sílaba fonológica aumenta em função do aumento do acento frasal.
ou do acento da sentença. O segundo ponto, o deslocamento da mandíbula é o correlato articulatório da magnitude silábica, e ela trabalhou por vários anos nesse ponto. Okay, the next point, 3, is a part that I'm trying to work on now, and that is that the phonological syllable timing, where the syllable comes, is calculated from the speed of the crucial articulators of the onset and coda consonants. O ponto no qual ela está trabalhando agora concerne a esse timing da sílaba fonológica, que é calculado a partir dos padrões de velocidade dos articuladores cruciais das consoantes de onset e coda. And then, point number 4, is once the syllable magnitude and the syllable timing are determined, we can calculate the phonological phrasing patterns with phrase boundaries which come with predicted strengths. So if we know how much the jaw openings and we know how fast the articulator moves, we can tell where the prosodic boundaries are. A questão é que o quarto ponto toca no fato de que, se a gente sabe quanto a mandíbula abaixa e a velocidade dos articuladores, a gente vai saber onde estão as fronteiras frasais. Então, só para traduzir o quarto ponto, uma vez que a magnitude da sílaba e que o timing da sílaba são determinados, podemos calcular os padrões fonológicos de fraseamento com fronteiras frasais que provêm dos valores de força, previstos. And all of these, all of these computational aspects of the model can and should be empirically tested. And this is what I'm trying to do, and that's why I'm talking, to hope that maybe you will help me test them. Então, todos esses aspectos computacionais do modelo CD podem e devem ser testados empiricamente. É para isso que ela quer a ajuda de vocês. Okay, here we are. This is the model that he wrote in 1991, and you look at it again and you say, oh my gosh, what am I supposed to do? So I'm going to just go through this quickly, because this is the top part, prosodic organization, the second part, the converter, the third part, the distributor, the fourth part, the actuators. Então, esse é o modelo CD, tal qual Fujimura propôs em 91. A gente tem aí 4 componentes desse modelo. No primeiro, a organização prosódica do enunciado com a estrutura métrica. Depois, o converter, com a organização prosódica, em base functions, nas quais existe uma especificação para vogais, magnitude silábica, informação de fronteira, margem silábica, F0. Depois a gente tem o distributor e, finalmente, os atuadores, que podem controlar os geradores de função. So this is comprehensive. He wanted to build a model from articulation connecting to your metrical structure in the top. O que é claramente compreensível é que a intenção do Fujimura era pensar num modelo que una a articulação, o movimento dos articuladores, à estrutura prosódica subjacente, a estrutura prosódica abstrata. Okay.
So now let's look at the prosodic organization into the CD model. And this is the part that I'm very interested in right now. I'm not going to talk about the actuators or anything else, but just the prosodic input into the model. A Donna só vai falar sobre a organização prosódica, porque ela é o input para o modelo, e é isso que interessa para ela nesse momento. Ela não vai falar dos atuadores, nada disso. Tá? A questão para ela é a organização prosódica. So Osamu would like to think about metrical trees, where you have strong and weak branches. So here's a metrical tree of that's wonderful. And the syllable one has more stress, so you have more S's. That's wonderful. Então, o Fujimura assumia que a gente tem lá, né, uma árvore métrica com sucessão de fortes e fracos, né, e o que a gente tem aí no slide é a árvore métrica para o enunciado "That's wonderful". But also in this part here is information about phonology, also information about how fast, the speed, information about formality, about excitement, the dialect, and the speaker. So all of this is in this top part of the model. Nessa parte mais superior, eu vou chamar, né, do modelo, o Fujimura inclui também a velocidade dos articuladores, o que ele está chamando de formality, a excitação, eu não me lembro, acho que dos articuladores também. Tá? Depois, o dialeto da pessoa que faz esse enunciado e dados do falante. Tá? So, this is a very powerful hypothesis, and this is different from most of articulatory models. Essa é uma hipótese poderosa e bastante diferente da maioria dos modelos articulatórios. Eu vou fazer parênteses só para observar muito rapidamente que eu fico com a impressão de que, nesse ponto, o modelo já introduzia variáveis, tal qual a gente tem nos modelos complexos, os modelos dinâmicos complexos. Tá? So I just told them that maybe here Fujimura introduced many variables, just like the ones, just like in the sense of complex adaptive systems we have today. Thank you. Yes. Okay, so now let's look at the converter. The converter takes this metrical input, and then it converts it to a string of syllables and boundary pulses with varying prominences and boundaries. And it looks like this. Então, o converter, né, tem lá cadeias de sílabas e pulsos de fronteiras, de proeminências que variam. Tá? Além disso, tem fronteiras que dão ali, né, localização e força. O que a gente tem ali são barras, né, que vão corresponder aos acentos. E a gente tem retas que se fazem com inclinações que se estabelecem a partir do cálculo dos ângulos ali, das inclinações que são dadas pela velocidade dos articuladores. So we have jaw data that shows indeed the jaw opens more on wonderful, that's wonderful. And one of the hypotheses is that the amount of jaw displacement is equals to the height of the syllable pulse, and we see that here. But we also see that there is boundary information here. Então, a gente tem ali, né, a quantidade, né, ou a altura do deslocamento da mandíbula,
que por hipótese é igual à altura do pulso silábico, mas a gente também tem informação ali sobre fronteira. And you see syllable triangles. We will talk about triangles. The triangles are such that only one place do the triangles touch. It touches between one and der. Therefore, the angles of all the triangles are the same as in one and der. So all the angles in that's and full and one and der are all the same. Cada sílaba corresponde a um triângulo. E nesse enunciado, tem apenas 2 pontos em que os triângulos se tocam, tá? Com one e der. Né? They touch at wonderful. Eles tocam em wonderful. O que acontece aí é que a inclinação deles, de todos os outros triângulos, vai ser a mesma daquele onde a gente tem o toque. We will talk more. I see many frowns. Okay. We are now going to ask, where is the center of the syllable triangle? Tá? Ela viu várias testas franzidas, então a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Agora, passando especificamente para a localização do centro, né, dos triângulos silábicos. I don't think we will finish. What shall we do? Maybe you can summarize. Oh my goodness. Okay. So I'm going to summarize, but just English, okay, right now? So we're... Okay, so we want to know where the center of the syllable triangle is. So there's one way to do it. It's called the iceberg metric, which is the same as finding the maximum speed of the articulators. For instance, here we have the syllable Pam, and the crucial articulator is the lips, and the jaw opening is going down, Pam. But the crucial, and I need a slide. Yes? And so this point here, the red line, is where the lip is moving fastest. And the green line is where the lip is moving fastest, closing. And the center of the syllable is in the center of that point. Sometimes the center is at the maximum jaw opening, and sometimes it's not. So I'm not going to tell you how to do this, but it's very exciting. And now we'll see how a person speaks with syllable triangles. This is an animation. That's the jaw, that's the maximum displacement. We have a syllable triangle syllable. We're going to say a word. We're going to say, there once was a girl from Decatur. Okay. And so we have a pattern of syllable triangles and boundaries. Okay, and this is what the most exciting part of it is, to look at real data, because so far it's just been hypothetical. So we have the sentence, Pam said, bat that fat cat at the mat. All the same vowels, ah. And we're going to look at acoustic, articulatory, and make syllable triangles. And so I think Pam said, bat that fat cat at the mat. Pam said, bat that fat cat at the mat. Okay, so here's a prot, and I've isolated the words. And he noticed, he was supposed to say, Pam said, bat that fat cat at the mat. But I heard him say, bat that fat cat at the mat. That's what happens in real speech. And so do we see increased jaw displacement? Yes. Pam said, bat that fat cat at the mat. So here's bat. The lower one here is the jaw displacement. We see open, 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 open for each
syllable, and the biggest syllable open is on bat, and the next one is on fat. The tongue dorsum is important for cat. The tongue tip is important for T of cat. The lower lip is important for B of bat. So what about boundaries? Can we find boundaries here? So we need to know two things: how much the jaw is opening, and two, what's the speed of the crucial, important articulators. And again, we show this. Oh my goodness, it's getting worse. And this is what the data looks like, yes. So you've got all this data. What do you do with this? Well, this is why the model is important, because it helps us tell us where might we start looking. So we have here the sound and the acoustics, and we have the tongue dorsum, the position and the velocity, the tongue tip position and velocity, the lower lip position and velocity, and the jaw position and velocity. And so look at bat, and the red line here indicates the maximum velocity of the lower lip for B. And the blue line is the tongue tip, maximum velocity for the tongue tip for bat. And over here, fat, we have again maximum velocity for the lower lip, and the maximum velocity for the tongue tip. And now we know where to put the center of the syllable. It's in between these two maximum velocity points. So the white lines are the center of the syllable. Pam said bat that. And if you want to know how to make those syllable triangles, you use a MATLAB script, and you come up with something that looks like this. And we can see that there's sort of a strong, weak pattern, and bat and fat have the largest jaw displacement. But then notice that the syllable triangles touch between cat and at, so all the angles in this utterance are the same. Pam said. And here we can look at the acoustics, but it's not easy to, and so we see that bat and fat actually have the highest intensity, but not necessarily the highest F0. And with articulatory implemented boundary patterns, we see a boundary between Pam in these 4 places, but we see the largest one between that and fat. So it's almost like this person was supposed to say one sentence, but they made it into at least 2 utterances. Pam said, bat that fat cat at the mat. Pam said bat that fat cat at the mat. Do listeners hear? Do listeners agree with this? So rapid prosodic transcription, we ask listeners to listen to the sentence, draw a line under the emphasized word. And so the one syllable that has the most lines is this nuclear stress, and the next one are the phrasal and foot stress. And then draw a vertical line where you hear a boundary, and the location of the vertical line will indicate where and how strong the boundary is. And so the patterns of prominence and boundaries as represented by the syllable boundary pulse train, does this pulse train correspond to what listeners hear? And preliminary data says yes. And we're going fast. And so we have data that show if you have the articulatory information in terms of syllable magnitude and boundary, and you have listeners' ears, and you have a good correlation between perception and perception of boundaries and perception of prominence. And summary. Okay, that was fast. And this is the important thing. Articulatory patterns give us a window to understanding spoken language rhythm. The CD model describes how this works in an abstract way. Applying some of the principles of the CD model to real speech seems to work. And so I decided maybe this was the metrical structure of this phrase, 2 phrases. And here's the pattern of jaw displacement and boundaries. And if you want to know more data, here you are, lots of data.
And so spoken language rhythm is calculated that way. But I have to say there's more. There's more to the iceberg. There's all that stuff to go to. And it's just the tip of the iceberg. I think it's a fascinating model. It's not easy to understand, but I think it's on the right track. So thank you for listening very much. And it has to be tested. And tomorrow we are also recording jaw data with a helmet, 9th floor. And so, yes, you'll get a candy for recording your data. And thank you for listening. I apologize. Adelaide had to solve a problem. So if you have any questions, thank you very much for your presentation. Very hard, right? So, então, se alguém tiver alguma pergunta, precisar de ajuda ou quiser perguntar diretamente para a professora, por favor. Temos alguns minutinhos. Quer fazer em inglês? I was just wondering if you could explain again the triangles and when they touch. Like, what is I didn't get the relationship. If they touch, then that means that the angles are all the same, and then for the whole utterance, or just that phrase where they touch. Yeah, so the question that he asked was a very good one. What about the triangles? How do you decide which ones touch? That's the part that I'm working on now. I don't quite understand. My hypothesis is if maybe we do not need the triangles, maybe we can look at some changes in the jaw velocity that will give us the same information, but now it's the triangles and it's just an algorithmically determined point by using this algorithm, and it says, oh, here are 2 triangles that touch, now all the others are the same. How much does that occur over the whole utterance, the whole phrase? To be investigated. Yeah, okay. Thank you. Alguma outra pergunta? Quer fazer? She has a question. Você tem que levantar pouquinho que o microfone não pode. Acho que vem. Vem? Ali. Só soltar. Hi. In English, talking about the metrical structure, we have more stress or focus in the word that came first than the last one. In Portuguese, this is different, because for us, the word that receives more stress or focus is the last one in the phrase. I want to know that how this works in Japanese, for example, or in French. Did you know this? And that is the reason we're recording data from Brazilian Portuguese, because I want to know what the patterns are. But remember, in French, they put